Bem-vindos a esta nova rúbrica, Vidas em Terapia. É um novo momento da Luxus Psicologia, dinamizado por mim, Susana Amaral, psicóloga, e pela minha colega Patrícia Marques, também psicóloga. Nesta rúbrica pretendemos homenagear personalidades que de alguma forma possam inspirar vidas através da partilha genuína dos seus percursos de desenvolvimento nesta linha terapêutica da vida. Acompanhe as nossas conversas e sinta-se inspirado. Inspire a sua vida. Hoje temos a honra de ter connosco o nosso primeiro convidado nesta rúbrica Vidas em Terapia, o Dr. António Nolasco, médico conceituado, inspirador e reconhecido pelos seus pacientes por estar próximo, por um acompanhamento muito humano, por alguém que se tem dedicado e a quem, de alguma forma, o Conselho de Ceia tem de estar genuinamente grato por todo o seu trabalho, porque não é fácil percorrer tantas aldeias, tantas freguesias, que não têm autoestrada, que são muitas vezes caminhos um bocadinho duros, mas quando as condições climatéricas não ajudam. E o doutor é persistente nessa sua caminhada. Sim. Antes de mais, bom dia. Bom dia a todos. Doutor. E muito obrigado por estar connosco. O prazer é meu. É uma vida de missão. Sim. Eu acho que, pronto, quando se fala em vocações, há de haver aí alguma coisa que diga que é mesmo uma vocação. Desde miúdo que sempre quis, era o que queria e, portanto, acho que a vocação será, se houver alguma coisa que se chama assim, a vocação é isto mesmo, é sentir que era para isto que eu queria fazer, que eu queria trabalhar. Como é que descobriu que queria mesmo ser médico? Como é que surgiu esse clique? Curiosamente, tinha um tio da parte da minha mãe, que era padre e tinha aqueles livros todos em casa, na altura em latim, não sei o quê, que ele andou no seminário e, portanto, curiosamente, eu queria, a minha primeira ideia, digamos assim, maluca, de miúdo, de 7 anos, 8 anos, eu queria ser bispo. Não queria ser padre, queria ser logo bispo, que era para começar logo pelo topo. Curioso. E queria ser bispo. E, entretanto, mas a ideia nunca deu nada, logicamente, miúdo. Depois, quando cheguei, de facto, quando fui para o liceu, na altura, não é? Para o secundário, que estive no Colégio dos Carvalhos, porque os meus pais eram imigrantes na Venezuela e eu vim para cá de miúdo. Eu nasci em Caracas e vim para cá em miúdo. E fui estudar para um colégio interno, o Colégio dos Carvalhos, na altura. De cariz religioso. De cariz religioso, sim. Eram os padres. Mas já havia uma tendência para ciências, para biologias, e era medicina. Começou aquela coisa de medicina, de curar, de fazer, ok? Era aquela... Não sabia o que era a medicina, mas havia uma coisa. Ok, mas já se sentia inspirado? Já me sentia para isso. E lembro-me de quando tinha, no terceiro ciclo, chamado o terceiro ciclo, que era o correspondente agora ao 11º ano, para aí, o colégio deu-nos uma possibilidade. Eu praticava desporto, jogava basquete na altura, e aos nossos, e àqueles que estavam na área do desporto, digamos assim, foi-nos dada uma oportunidade de fazer testes psicotécnicos, que eu acho que todos os alunos hoje em dia devia-lhes ser dada essa oportunidade. Fazer testes psicotécnicos, serem trabalhados, e pronto. E essa altura foi bastante inovador. E naquela altura era inovador. O colégio era um colégio de topo e, portanto, mas eu sei que na altura que as três áreas que deu era
medicina em primeiro lugar, era arquitetura em segundo e piloto aviador em terceiro. E, portanto, foram aquelas três, mas sempre a medicina, sempre a medicina, sempre a medicina. Vim estudar depois do Porto, vim para a faculdade, para Coimbra, para medicina, e pronto. E sempre medicina. Ok. A área de medicina? Medicina geral e familiar. Nunca quis. Na altura, em 83, foram criadas as carreiras de medicina geral familiar, a carreira hospitalar e a carreira de saúde pública, que foi em 83. Foi o começo de tudo. E havia várias especialidades, hospitalares, etc. E eu não queria. A minha ideia era mesmo o João Semana. Ok. E o doutor acabou por vir aqui parar a uma zona do interior que nem sempre são as zonas mais procuradas, pelas dificuldades inerentes à própria região. Não. Na altura era diferente. Quando foi criada a carreira médica da Medicina Geral Familiar, na altura chamada Clínica Geral, quando foi criada, abriram vagas em tudo, todo o país foi distribuído. Nós fomos distribuídos, havia concursos, mas éramos muitos médicos, ao contrário agora, na altura éramos muitos. Acontece. E, portanto, acabámos por ser colocados em todo o país. Havia gente nos Açores, na Madeira, em Meda, em Ceia, em todo lado. E, portanto, acabámos, não era... Claro que as pessoas tentavam concorrer para sítios onde tivessem as famílias. Eu tinha uma limitação, que era, eu como tinha nascido na Venezuela, aos 18 anos, portanto era venezuelano, portanto naturalizaram-me português, a minha avó na altura, e aos 18 anos, por causa da guerra no ultramar, tive que... O meu pai deu uma emancipação plena, chamada na altura, para eu poder optar pela minha nacionalidade venezuelana e assim não ia ao serviço militar, não ia para a guerra, digamos assim. Estava a estudar em Coimbra, não podia chumbar porque senão, ok, mas optei por ser venezuelano. Nasceu na Venezuela? Eu nasci em Caracas, em 23 de abril de 55. Portanto, esteve até que idade na Venezuela? Até aos 6 anos. Eu vim estudar, o meu pai trouxe-me e a minha mãe para vir para a primeira classe, para aqui. E aqui foi tudo. O que guarda da sua infância? Quem era esse António Nolasco, pequenino, até aos 6 anos? Era um rufia, que era uma coisa que hoje em dia também acho que será por toda a gente, mas não era assim. Não, eu vim ali em Fermentelos, era a minha aldeia, ali no concelho de Águeda, sim, aula primária, depois fui para o Porto fazer o secundário, vim para Coimbra fazer a faculdade, fui para os Açores fazer o serviço médico à periferia. Portanto, andava sempre a saltar. E acabei por depois... Determinado, doutor? Sim. Foi uma pessoa determinada? Eu para os Açores, na altura, só para lhe dar um exemplo, os Açores, na altura, eram quase o degredo, ninguém queria para os Açores, era uma coisa... Estamos a falar em 1980. E, portanto, Açores, não. E a minha primeira opção para ir para o serviço médico à periferia foi Açores. Pronto, tinha o meu filho mais velho 7 meses e fui com o meu filho mais velho, com a minha mulher na altura, e fomos precisamente para os Açores. Esse momento da sua vida? Felicidade. Okay. Porque, pronto... Os Açores ainda hoje considero que é um paraíso. Essa felicidade também tinha a ver com as pessoas? Sim, com a simplicidade das pessoas. Os açorianos são um povo muito religioso e eu sempre gostei de gente simples. As portas muito tudo bem. Abertas. A simplicidade sempre acompanhou a sua vida, doutor? Sempre fui para os Açores. Quando fui para a Guarda, acabei por ser colocado
na Castanheira do Germelo, que é perto de Pínzio, portanto já quase em Vilar Formoso, e acabei por ir viver para lá. Muitas dúvidas ou muitas certezas ao longo do seu percurso? Muitas dúvidas, não, certezas do que se quer fazer, sim, sempre estas, que se está bem, e o que estava há bocado a dizer é, todos estes anos, e o facto de ainda estar a trabalhar nesta altura, ao fim destes anos todos, quando já podia estar reformado, significa que se gosta do que está a fazer, ou seja, tem que se gostar do que está. Eu não posso estar numa área, numa profissão em que não me sinta realizado, e eu sinto-me realizado assim. E sinto-me realizado assim, a falar com pessoas o mais simples possíveis, ou seja, nós estamos nas aldeias, nos cafés, nas tabernas, eles têm tantas histórias. Ricas, não é? Ricas de sofrimento, de aprendizagem, de realidade que aquilo vai-nos marcando. E estas experiências têm moldado o Dr. Nolasco. Quem é o Dr. Nolasco? O Dr. Nolasco é um homem, é um médico, teve uma formação normal, igual, tive uma educação mais ou menos rígida, porque os meus pais, na altura, estavam na Venezuela e fui criado pela minha avó materna, que mal sabia ler, mal sabia escrever, vivia no campo e, portanto, mas tinha que ter aquela rigidez. Levei muitas, porque, como todos os miúdos, acho que era a reguila demais. O que aprendeu desde pequenino e que guarda até hoje? Educação, respeito pelos mais velhos. Todas as pessoas, quando às vezes nós, com a nossa rebeldia, tudo bem, mas respeitava-se muito. Os tempos eram outros também, mas respeitavam-se muito os mais idosos, os mais velhos. Se pudesse fazer parar o tempo num momento da sua vida, qual seria? Quando estava aqui, já aqui, sim, em Loriga. Em Loriga. Sim. Quando nasceram os meus filhos, mais ou menos nesse período, em que tinha tudo, tinha família, estava tudo bem, estava a fazer o que queria, estava digamos assim, no auge ou a trabalhar para o auge, digamos assim, da minha realização profissional. Eu neste momento sou chefe de serviço, ou seja, já estou no topo há muitos anos, mas na altura estava a concorrer, estava a fazer aquele percurso profissional. E estava nesse período, digamos assim, pronto, seria esse o auge. E com família, os filhos ainda a entrarem no secundário e por aí fora, portanto, a começarem a trilhar aquilo que eles queriam, mas aquilo que eu acho que tem que ser os pais, a orientar, digamos assim. Qual o maior desafio? Desafio? Agora é ter uma velhice, uma boa velhice, pronto, ainda continuo a trabalhar, queria que a cabeça estivesse bem. É sempre uma pessoa muito alegre, com uma presença muito acolhedora. Como cuida das suas emoções? Até porque tem uma missão emocionalmente desgastante também. Sim. A pessoa, o ter vivido num colégio interno deixou marcas. Marcas, nem todas, certamente nem todas agradáveis, mas moldou uma personalidade porque no meio de muita gente nós temos que saber esconder muita coisa, apanham-se muitos vícios naquelas casas, apanham-se e nós temos que, de alguma maneira, as pessoas habituam-se a esconder emoções e pronto. Mas a vida tem servido para curar essas feridas? Não são feridas, note. Foi a moldar a personalidade, a confiar nas pessoas, mas estar sempre, digamos assim, com o pé atrás. E como sempre gostei das pessoas idosas, porque acho-as mais genuínas, digamos assim.
acabo por me sentir melhor no meio das pessoas genuínas. Por exemplo, na área da minha consulta, adoro estar com os meus velhos, como eu carinhosamente lhes chamo. Tenho pessoas com 90 e tal anos que falamos, eles falam da Lua, que não acreditam que aquilo vá à Lua, e são histórias que a gente vai tendo, porque estamos ali, estamos bem, porque estamos a falar. Enquanto que, por exemplo, com pessoas mais letradas, com pessoas com outras vivências, logicamente, as pessoas têm também os seus compartimentos, os seus filtros, e portanto é uma relação completamente diferente. Sempre a gostar daquilo, tem que se gostar. Neste momento tem que se gostar daquilo que se está a fazer. Se não se gostar, se andar contrariado, acaba por fazer, por dar asneira. O bom de ser médico de família, que agora os colegas acabam por nunca ter, porque se fecham naquela cúpula e estão ali dentro, é que nós conhecemos as famílias realmente. Sim. Eu estou há 30, todo um percurso há 40 geracional. anos ali. Eu segui consultas de gravidez, já segui as filhas, já estou a ver os miúdos em consultas de saúde infantil. Isso também lhe dá Portanto, gosto, são não várias é? gerações. Claro. E eu conheço, às vezes as pessoas estão a entrar na consulta e eu já quase sei o que é que ela me vai dizer, porque pronto, já isso é o médico de família, é o João Semana, que sempre Já fica... faz um bocadinho parte da própria família, não é? É que a gente sente, nós somos família. Certo. As pessoas olham para mim como uma família. Agora tem aqui uma surpresa, parece-me, outro momento, certo, Patrícia? Que é a Patrícia agora. Gostávamos de fazer a pergunta: qual é o objeto que te se faz sempre acompanhar? Qual é o objeto? Que traz sempre consigo? Não, nada de... No carro tenho tudo. O meu carrito, no carro tem tudo. Tenho a minha pasta de João Semana, a minha malinha de João Semana, de onde tem tudo. Os livros, tudo o que é preciso, eu sei que... Carregadores de telemóvel e etc. Isso no carro. Comigo, normalmente, nunca fui muito de... Eu, quando ia para a faculdade, levava sempre esferográfica, 2, porque tinha medo que me falhasse uma, e era o que levava. Nunca gostei muito de andar com muitas coisas, nem mochilas, nem livros, nem nada. E agora também não. Agora, pronto, logicamente, agora com os telemóveis, agora tenho que andar o telemóvel, mas não tenho assim nenhum objeto. Doutor, todos nós precisamos dos nossos momentos, e o doutor também, na sua azáfama, no dia-a-dia, também precisará do seu momento para refletir, pensar. Tem algum lugar especial que queira partilhar connosco, onde o faz, onde acalma, pensa, reflete? Olha, há bocado estava a falar com a doutora Susana e há um sítio de onde eu passei horas, pronto, logicamente somando-as todas, não é? Mas de onde eu passava bastante tempo, que agora já não se pode lá estar, mas que era na aldeia das 7 cidades, naquela vista fabulosa lá para baixo, porque não havia nada, e eu adorava, porque eu trabalhava ali naquelas zonas, e eu adorava parar ali. E há ali 2 sítios, há um mosteiro, que é uma escarpa enorme, na aldeia dos Mosteiros, que é um porto em Ponta Delgada, que é uma vista, parece tudo, o mar parece câmara lenta, porque aquilo é tão alto. E eu ia para ali, muitas vezes de carro, no meu carro, ok, e estava ali descansadinho, assim, só gaivotas, mar e não sei o quê. E na aldeia das 7 cidades, ali naquela Vista do Rei, que é a chamada Vista do Rei, estava ali muitas vezes. Aqui gosto muito da serra, e não tenho assim propriamente, mas tudo que seja, quando começa a haver casa já não gosto. Já não lhe desperta tanto. Já não, tem que ser
tudo natureza, tudo que seja já Mais coisas verde. humanas, já não mas adorava, quando fui diretor do Centro de Saúde e às vezes saía com stress, aquilo apetece, eu ontem estava a falar com uma pessoa, a gente sai e apetece discutir e discute com as pessoas que não devem, que são as nossas pessoas que estão em casa, não é? E às vezes apetecia gritar, apetece chegar. E então o que eu adorava era pegar no meu jeep, ir para a serra lá para cima e chegar lá em cima, no meio do nada, e fazer poluição sonora para os lobos e para não sei o quê. Mas pronto, hoje em dia há uma coisa, e até há estudos engraçados, que as pessoas no fim do trabalho costumam ter agora, até já há umas coisas na parede, com música e não sei o quê, com alvos, que é para as pessoas libertarem aquela adrenalina. E no fundo, o que eu ia fazer era libertar a minha adrenalina para não chegar a casa e não discutir com quem não merece. Mas às vezes não dá, mas adorava a serra. Obrigada. Doutor, temos aqui 2 objetos que gostávamos muito de lhe mostrar. Sim. Estetoscópio, sim. Exato. E outro. E gostávamos que partilhasse connosco o que é que lhe transmitem estes 2 objetos. Muito feliz pelos 2, mas pronto. Este sim é a profissão, é o trabalho, é a missão, o espírito de missão que nos norteia e que faz com que ao longo destes anos, e por isso eu queria a cabeça bem e de alguma maneira o corpo, logicamente, para poder continuar nisto, que é o que gosto, que é o que nunca fiz mais nada, não sei fazer mais nada, é só isto. E este, de facto, foi numas férias há muitos anos, já nem vale a pena saber há quanto, mas com os meus 2 filhos e, portanto, que é o tesouro, que é o que nos dá também aquele alento para a gente continuar. Temos uma família, criou-se uma família, ter essa sensação de que também fizemos, não é? Mas isto são recordações, é um mundo de emoções. Estamos a falar de emoções, é um vulcão, digamos assim. Mas já nem me lembrava disto, esta é mesmo feliz, esta é os meus 2 filhos, um deles é enfermeiro aqui e o outro é oftalmologista. Então estamos de coração cheio com estas partilhas do Dr. Nolasco, a quem mais uma vez agradecemos a sua genuinidade e tudo aquilo que nos transmitiu neste momento. Mais do que as palavras que passam, é realmente as emoções que tocam os nossos corações. Obrigado pelo seu espírito de missão e por nos ter proporcionado este momento. Espero que nos continue a acompanhar na nossa rúbrica Vidas em Terapia. Vidas em Terapia, sim. Muito obrigado eu pelo convite, porque partilhar e falar, e eu gosto muito de falar, já deu para perceber, não é? Portanto, gosto de falar, mas... Porque é uma pessoa de relação. As pessoas, era isso que eu ia para dizer, as pessoas, falando, as pessoas acabam por exteriorizar muito mais e ganha-se confiança, desde que não estejam... Nós precisamos de inspirar as pessoas. Então, esperamos que vos tenhamos inspirado. Não foi por acaso que escolhemos este local. Encontramos-nos no Centro de Interpretação da Serra da Estrela e desde já agradecemos a disponibilidade do município por nos cederem este espaço para podermos realizar esta nossa gravação. E escolhemos precisamente o Centro de Interpretação da Serra da Estrela porque consideramos que o doutor é o médico aqui deste ambiente, destas aldeias. Sempre. Então, encontramos-nos na próxima edição de Vidas em Terapia. Até lá! Obrigado bom dia.